Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 25 e verso 26, assim diz o texto sagrado: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai bendito, Pai santo, mais uma vez em tua santa presença eu suplico que tu me use como instrumento teu, como vaso de barro, para que através da minha vida a tua igreja conheça mais a ti, e conheça a ti através da tua bendita palavra, que eu possa elucidar esse texto, fazer com que ele seja compreendido, isso pelo auxílio do teu Espírito Santo. Pai querido, a cada um que estará ouvindo, Pai querido, essa mensagem, que tenha, Pai, o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro a ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. A Bíblia nos mostra que existe um vazio no coração do homem. Esse vazio que existe no coração do homem, ele é resultado do homem estar separado de Deus, do homem estar em pecado, do homem ele viver a sua vida de uma forma egoísta. O homem então, ele tem esse vazio existencial. Nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, onde diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Pôs o mundo no coração do homem, é esse vazio existencial que existe no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem então, com esse vazio existencial, em virtude do seu pecado, o homem separado de Deus, ele não consegue por si mesmo a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da sua existência. E esse vazio então, ele só pode ser preenchido através de Deus, e Deus o faz através da sua bendita palavra. Mas a questão é que o homem, ele está cego espiritualmente, e devido ao homem estar cego espiritualmente, ele não busca a Deus, ele não compreende a palavra de Deus, ele não se volta para a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o homem está cego espiritualmente. Por ele estar cego, ele está separado de Deus, e ele não consegue compreender o Evangelho, que é a palavra de Deus, e a partir então dessa cegueira, ele não consegue por si só se reconciliar-se com Deus. O homem então, nesse seu vazio, ele busca saciar essa sede que é insaciável, através do que nós chamamos cisternas rotas, cisternas vazias. O homem então, ele busca através de qualquer outra coisa, através da religião, através do poder, através do sexo, através do trabalho, através de qualquer outra coisa, ele busca então preencher esse vazio. Mas esse vazio, no qual só pode ser preenchido por Deus através da sua bendita palavra, nada pode então preenchê-lo. Por mais que ele busque, por mais que ele tente, através de qualquer outro subterfúgio, a sua realização nunca se completa. Jeremias, capítulo 2, o verso 13 diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Essa é a condição do homem, no seu vazio existencial. Ele não consegue saciar a sua sede, ele então abandona a Deus e busca
cavar cisternas vazias, que não retém água. Então ele não completa, ele não consegue a sua realização. Nesse texto no qual nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Jesus, ele, em seu último sermão, ele está agora conversando com os seus discípulos, se despedindo ali dos seus discípulos. É uma quinta-feira, aquela quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira em que Jesus, ele se tornaria prisioneiro, da prisão de Jesus. Jesus então, nesse momento que antecedia a sua crucificação, ele faz esse último sermão. É um momento de fragilidade, é um momento no qual os discípulos estão ali também temerosos. Olha aqui o verso 1 desse capítulo, onde Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Os discípulos estavam conturbados, emocionalmente eles estavam ali abalados, mas mesmo em meio a essa situação de desconforto, de partida, no qual Jesus ele já havia predito, esse momento de abalo, esse momento de temor, esse momento emocionalmente eles estavam ali todos conturbados. Mesmo diante dessa situação, Jesus ele busca ali confortar aos seus discípulos. É interessante que o meio pelo qual Jesus ele busca confortar aos seus discípulos, que ele busca amparar os seus discípulos, que ele busca trazer ali conforto espiritual, amparo, mostrando que ele estaria com eles. O meio pelo qual Jesus o faz é através da palavra de Deus. Jesus então, ele quer preencher esse vazio, esse temor, esse coração ali aflito dos seus discípulos, e ele o faz através da sua bendita palavra. Ele faz com que os discípulos se voltem para a palavra. Ele faz com que os discípulos relembrem da sua palavra. Ele prega aos discípulos, ele leva os discípulos voltarem-se para a sua palavra. Vamos então aqui a esse texto, onde nós aprendemos essas verdades. Jesus ele começa no verso 25 e ele diz: tenho-vos dito isto. E Jesus ele se refere ao que ele acabou de falar no verso anterior. Olha aqui no verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus ele fala: as palavras que eu vos digo, as palavras no qual eu prego, as palavras no qual eu ensino, as palavras no qual eu doutrino vocês, as palavras no qual eu faço com que vocês conheçam, essas palavras, elas não são minhas, mas essas palavras é do Pai que me enviou. Aí ele começa agora o verso 25: tenho-vos dito isso. O que é que ele está dizendo aos discípulos? Então se refere a essa palavra que ele estava pregando, ao evangelho, à doutrina, às verdades, a eles conhecerem a Deus através da sua bendita palavra. Jesus então ele diz: eu tenho-vos dito isso. Ou seja, a mensagem que não é minha, mas a mensagem que vem da parte do Pai. Todos os ensinamentos que Jesus então levou aos seus discípulos não foi algo dele mesmo, mas foi a mensagem que ele recebeu do Pai. E é essa a mensagem que ele levou aos seus discípulos. E naquele momento então de angústia, com que os discípulos estavam conturbados, ele relembra aos seus discípulos: olha, tudo que eu havia pregado, ensinado, discipulado, levado vocês a conhecerem a Deus, essas palavras que eu vos disse, não foram as minhas palavras, mas foram a palavra de Deus. E eu tenho-vos dito isto, tenho-vos dito isto. E ele diz: estando convosco. Durante todo o ministério no qual Jesus ele o fez, durante os seus 3 anos,
ele foi a fonte de toda a verdade para os seus discípulos. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Ele, de uma forma física, o próprio Deus encarnado, Jesus, ele era a fonte de toda a verdade para os seus discípulos. João, capítulo 14, verso 6, ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus era a própria verdade, Jesus era a fonte de toda a verdade. Eu tenho-vos dito isto, estando convosco, porque eu sou a própria encarnação da verdade, a própria fonte de toda a verdade. No entanto, Jesus havia já anunciado para eles que a sua partida estava próxima, que Jesus não iria mais estar com eles fisicamente. Os discípulos ficaram ali conturbados diante dessa realidade, mas Jesus então, ele mostra que não obstante a sua ausência física, ele não os deixaria órfãos, não os deixariam sem uma fonte de verdade, não os deixariam sem uma revelação que poderia trazer para eles esse preenchimento desse vazio, a verdade acerca de Deus. Jesus não estaria com eles mais fisicamente, mas iria enviar a eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo que Jesus iria enviar a eles, iria fazer com que eles conhecessem a verdade de Deus, iriam conhecer a Deus através da sua palavra, visto que é o Espírito Santo que iria ensiná-los, capacitá-los, dar-lhes o entendimento, sendo então a fonte de toda a verdade. João, capítulo 14, o verso 17 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito de verdade. Jesus não estaria mais presente com eles fisicamente, mas não iria deixá-los órfãos, iria dar a eles a outra fonte de verdade, que é a palavra, e essa palavra, eles poderiam então conhecê-la, compreendê-la, ter comunhão com Deus, conhecer então a Deus, através do Espírito Santo, o Espírito de verdade. Os discípulos iriam receber o Espírito Santo, esse Espírito que o mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece e o mundo não vê, mas eles iriam conhecê-lo, e o Espírito Santo estaria com eles. Entenda, a revelação bíblica é o único meio de nós recebermos instruções acerca de Deus. A única forma, o único meio para nós conhecermos a Deus e preenchermos então esse vazio em nossos corações, a única maneira é através das Escrituras Sagradas. Não há outro meio, não há outra forma, não há um outro método no qual Deus ele possa usar com que você conheça Ele, a não ser através das Escrituras Sagradas. A revelação bíblica é o único meio de recebermos então instruções acerca de Deus. E o Espírito Santo então fora dado aos discípulos, que é o Espírito de verdade, para que através do Espírito Santo eles pudessem ter o entendimento, a iluminação, o conhecimento acerca da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra de Deus. É a revelação bíblica, o único meio que pode então preencher esse vazio, que através dessa palavra pudéssemos então conhecer a Deus. Deus ele se faz conhecido a nós, Deus ele se deixa ser conhecido através da sua bendita palavra, essa palavra que fora inspirada pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, verso 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, o meio pelo qual Deus, Ele usa para preencher esse vazio, para fazer com que nós o conheçamos. É o único meio usado. Essa palavra que fora inspirada pelo Espírito Santo. E Jesus então agora promete o Espírito que inspirou aos seus discípulos para estar conosco. E através então do Espírito Santo conhecermos essa palavra, sermos iluminados, termos a compreensão das Escrituras Sagradas. Essa palavra então, ela foi dada a nós de uma vez por todas. É algo assim que não há uma nova revelação. Existe então somente o que nós chamamos o cânon sagrado. São os 66 livros, no qual foi dada de uma vez por todas. Judas, livro de Judas, o verso 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa palavra aqui, que uma vez foi dada, o sentido aqui no original é uma vez foi dada e uma vez por todas, ou seja, foi dada e não há mais como acrescentarmos mais nada. Foi dada de uma vez por tudo, de uma vez por todas. As Escrituras Sagradas foi completada, foi dada de uma forma completa, de uma forma no qual não podemos acrescentar mais nada. Tudo quanto Deus Ele quer que nós conheçamos acerca dEle, e que é necessário para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, foi dada de uma vez por todas. Judas, o verso 3. E dessa revelação, no qual foi dada por Deus, e ela faz com que nós conheçamos a Ele, nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. Essa é a palavra bendita, as Escrituras Sagradas, no qual Deus deu a nós, para que através dela pudéssemos conhecer a Ele. E é o único meio usado por Deus. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado dela. Apocalipse 22, do 18 ao 19 diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Foi dada como revelação de Deus, para que através dela pudéssemos conhecê-lo. E o Espírito Santo, que inspirou aos seus discípulos, ele então habita em nós e ilumina nossa mente para compreendermos a sua santa palavra. Provérbios, capítulo 30, o verso 6 diz: Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser omitido. O que Deus então quer que nós conheçamos está aqui nesses 66 livros. A revelação bíblica só pode ser compreendida através então da iluminação do Espírito Santo, visto que foi o Espírito de verdade no qual inspirou aos discípulos para escrevê-la. Ele, o próprio Espírito, é quem habita em nós, e ele então nos ilumina para compreendermos essa santa palavra. João, capítulo 16, o verso 13 diz: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 1 João, capítulo 2, do 9 ao 12 diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não-las revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode conhecer as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E nós recebemos então esse Espírito, no qual Ele revela as coisas de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Jesus, em meio àquele momento onde os discípulos estão conturbados, os discípulos estão tristes, os discípulos estão ali temerosos, Jesus os conforta, e o meio pelo qual Jesus os conforta é fazendo com que eles se voltem à sua palavra. Esse é o único meio que pode confortar os nossos corações. Esse é o único meio no qual Deus ele usa para que nós pudéssemos conhecê-lo. E conhecendo a Deus, podemos confiar nele. Porque a nossa fé, ela não pode ser um salto no escuro. A nossa fé, ela se baseia no nosso conhecimento acerca de Deus. E tendo como base o que nós conhecemos de Deus, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Jesus então, ele faz com que os seus discípulos se voltem para a palavra, para a escritura sagrada, pelo meio no qual Deus ele usa para que pudéssemos conhecê-lo. Não há nenhuma outra maneira de saber a verdade espiritual, a não ser através da revelação bíblica. Eu gostaria que o que eu falasse aqui, você escrevesse no seu coração, você guardasse em sua mente, e você entendesse isso como verdade suprema. Não há nenhuma outra maneira de saber a verdade espiritual, a não ser através da revelação bíblica. Não há outro meio, não há outra forma, no qual Deus ele se deixa ser conhecido, a não ser através da revelação bíblica. Se você quer então conhecer a Deus, o meio pelo qual Deus o faz é através da sua bendita palavra essa inspirada pelo Espírito Santo. E quem consegue entender e compreender essa palavra é quem tem o Espírito Santo, que ilumina a sua mente para compreendê-lo. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 21 diz: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O verso 21 continua: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É através então da palavra que podemos nos reconciliar com Deus, sermos salvos, conhecermos a verdade bíblica, a maneira pelo qual Deus ele preenche então esse vazio existencial, esse distanciamento que nós temos dele, é através da sua bendita palavra. A única forma de nós compreendermos e sabermos o meio pelo qual Deus ele nos salva é através da sua bendita palavra. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 7 diz: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Um homem sem Deus, um homem sem o Espírito Santo, os falsos profetas, eles aprendem sempre, mas eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, visto que essa verdade acerca de Deus só pode ser alcançada através da sua palavra, e só pode conhecer e compreender a palavra quem tem o Espírito Santo. Jesus então, aqui no verso 25, ele diz: tenho-vos dito isto, estando convosco. Durante esses 3 anos que eu estive com vocês, eu disse a palavra de Deus para vocês. É o que ele fala no verso 24, no verso anterior. Não foi algo de mim mesmo, mas o que eu ensinei foi o que Deus me deu.
E é essa palavra, o único meio pelo qual Deus faz com que os homens conheçam a Deus, compreendam acerca de Deus. Por isso, o nosso objetivo de virmos aqui ao culto é conhecermos a Deus pela sua bendita palavra. Não podemos usar o púlpito para fazer anedota, não podemos usar o púlpito para contar piadas, não podemos usar o púlpito para fazer com que as pessoas saiam daqui se regozijando com anedotas, mas temos que usar o púlpito com temor e tremor e levar as pessoas a conhecerem a Deus pela palavra, porque isso é a única forma de você preencher esse vazio existencial. Conhecer a Deus e se relacionar com Deus, o único meio é através da sua bendita palavra. Agora no verso 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Jesus, ele veio em nome do Pai. João, capítulo 5, verso 43 diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus, ele fora enviado em nome do Pai. Agora, o Espírito Santo estava sendo enviado em nome de Jesus. Olha o verso 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo fora enviado no nome de Jesus. Em nome de Jesus significa que o Espírito Santo é outro Consolador, semelhante a Jesus, igual a Jesus, tendo as mesmas características que Jesus, ou seja, o outro Deus, sendo então divino, sendo o Espírito da verdade. Assim como Jesus, ele foi a fonte da verdade, sendo ele o caminho e a verdade, agora o Espírito da verdade, ele também tem a verdade acerca de Deus, visto que o Espírito Santo é igual a Jesus, sendo o próprio Deus, o Deus Espírito, e esse Deus Espírito que estaria habitando em nós, o próprio Deus que estaria habitando em nós. João 14, o verso deixa eu ver, 16, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador, que iria ficar conosco para sempre, é essa fonte de verdade, esse que veio em nome de Jesus, mostrando que é semelhante a Jesus. Entenda, o Espírito Santo, ele vai agir sempre em perfeita harmonia com os desejos, propósitos e vontade de Jesus. Quando diz aqui no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso mostra que o Espírito Santo, ele vai agir em conformidade com os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo, ele vai agir em harmonia com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com os propósitos do Senhor Jesus Cristo e com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Não tem como nenhum tipo de culto, de ensinamento ou de manifestação do Espírito Santo que seja contrária ao caráter, à vontade, os princípios e os propósitos de Jesus Cristo, visto que o Espírito Santo, ele fora enviado em nome de Jesus, para seguir os princípios, os propósitos e a vontade de Jesus Cristo. Aquele Consolador, o próprio Deus, agora em Espírito, no qual Jesus não nos deixaria órfãos, no qual nós não ficaríamos agora desamparados, no qual nós não ficaríamos sem uma fonte de verdade, não obstante Jesus não estar mais presente fisicamente, ele estaria agora presente através do teu Espírito, que é esse Espírito Consolador, o próprio Deus Espírito habitando em nós, agindo
em conformidade com os princípios, com os propósitos e com a vontade de Jesus. Continua o verso 26. Esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o professor que ensina todas as coisas ao cristão. Nós, através do Espírito Santo, podemos ter a nossa mente iluminada e compreender então as verdades deixadas aqui por Deus. E esse vazio que está no coração de todo homem, ele pode ser agora preenchido, ele pode ser agora revestido através de toda a sua santa palavra. E o Espírito Santo nos ilumina, nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é o professor que ensina a verdade para o crente. 1 João, capítulo 2, o verso 20 e o verso 27 diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. O verso 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo ilumina a nossa mente e faz com que nós compreendamos as verdades deixadas por Deus. O Espírito Santo ilumina a mente do crente para a compreensão da palavra de Deus, e através dessa compreensão, só assim o homem ele pode ter a sua maturidade espiritual, o seu crescimento espiritual. E maturidade, crescimento espiritual é conhecer a Deus de uma forma verdadeira, que única forma é pela sua bendita palavra, através das escrituras sagradas. E essa compreensão só pode ter quem tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina, iluminando a nossa mente. Salmo 119, verso 18 diz: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Não há uma nova revelação, não há um outro meio para que nós possamos conhecer a Deus, a não ser através da sua palavra. E a única forma de compreendermos a palavra de Deus é pelo Espírito Santo, que ilumina a nossa mente. Ele não traz uma nova revelação, visto que a revelação nos foi dada de uma vez por todas, como nós vemos em Judas, no verso 3. Então o que nós temos agora é essa iluminação para compreendermos a palavra. E é o Espírito Santo, essa fonte da verdade, ele ilumina a nossa mente. E podemos então compreender as verdades bíblicas. Terminando o verso 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa no qual Jesus ele dá aqui, que o Espírito Santo seria enviado e faria com que os discípulos pudessem lembrar de tudo quanto Jesus havia dito a eles, ensinado a eles, é uma promessa que é especificamente para os discípulos, visto que esses discípulos, eles seriam então inspirados pelo Espírito Santo. E essa orientação, essa inspiração sobrenatural, no qual o Espírito Santo, como diz aqui o final do verso 26, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa orientação, essa capacitação, essa inspiração do Espírito Santo sobre os discípulos iria conceder a eles uma compreensão inerrante da pessoa e dos ensinamentos de Jesus. Os discípulos, eles tiveram aqui a promessa que o Espírito Santo iria inspirá-los, fazendo com que eles se lembrassem de tudo quanto Jesus ensinou a eles. Por isso é que Mateus, ele pôde escrever o Sermão do Monte, proferido ali por Jesus. Mateus, ele não estava anotando ali conforme Jesus ele estava falando, não, mas o Espírito Santo iria inspirá-lo, iria lembrar. É o que diz aqui o verso 26:
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse ensinamento de Jesus, que abrangeu aqui o capítulo 14, capítulo 15, 16, a oração sacerdotal, no capítulo 17, como os discípulos puderam lembrar disso? O verso 26 ele diz que o Espírito Santo fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo iria inspirar ali aos seus discípulos, e eles iriam ter uma compreensão inerrante da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os apóstolos e os discípulos mais próximos, eles registraram as verdades divinamente inspiradas nos evangelhos e no Novo Testamento. Foram eles que, influenciados pelo Espírito Santo, lembraram então de tudo quanto Deus, que Jesus então os ensinou, e de uma forma assim inerrante, eles foram divinamente inspirados e escreveram então os evangelhos e também o Novo Testamento. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada. É o Espírito Santo que soprou nas narinas dos discípulos, soprou na mente dele, fazendo com que eles se lembrassem de tudo quanto Jesus os ensinou. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha aqui uma verdade: o Espírito Santo inspirou as palavras da escritura, não apenas os pensamentos dos escritores. Toda a palavra, qualquer vírgula, um tio, o mínimo que fosse, toda a palavra fora então inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma revelação é de divina interpretação, mas os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa escritura, a palavra de Deus, ela fora inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que provém do Pai, e ele então fez com que ele se lembrasse de tudo quanto Jesus havia ensinado, de uma forma inerrante, de uma forma sobrenatural, para que essas verdades fossem escritas. 1 Coríntios 2, o verso 13 diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que as o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É o Espírito Santo quem ensina, quem capacita, quem fez com que os discípulos fossem inspirados para deixar essa santa palavra. E com a inspiração divina, a Bíblia, ela é infalível e a autoridade única para a fé e prática do crente. Entenda essa verdade no qual eu quero que você guarde em seu coração, na sua mente. A inspiração bíblica, a escritura sagrada, inspirada por Deus, essa inspiração divina, que é a Bíblia, faz com que então ela se torne infalível e a única autoridade para a fé e prática do crente. É o único meio no qual nós podemos conhecer a Deus, é a única palavra no qual nós entendemos que ela tem autoridade sobre nós, é o único meio que entendemos que Deus usou para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que Deus se deixasse ser conhecido. A única forma é a palavra de Deus, que fora então inspirada pelo Espírito Santo. Somente a Bíblia, ela é capaz de dar sabedoria que conduz à salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Eu quero parafrasear o que eu acabei de dizer. Não há outro meio, não há outra forma da pessoa conhecer o plano que Deus estabeleceu para que o homem se reconciliasse com Ele, a não ser através da Escritura Sagrada. Não há outro meio, não há outra forma. Se nós olharmos para a natureza e para que tudo fosse criado, você consegue ter um entendimento, uma compreensão que existe um Deus, e esse Deus ele é sábio, ele é sabedoso, ele é poderoso, mas pela natureza você não estabelece ali um plano de salvação. A única forma, o único meio que o homem ele consegue
a compreensão, o entendimento, a revelação para a salvação, o plano que Deus estabeleceu para salvá-lo, é única e exclusivamente através das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3, o verso 15 diz: e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É através da palavra de Deus que faz com que nós nos tornemos sábios para a salvação, alcançada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o único meio. Não tem outra forma, não tem outro jeito do homem ele saber o plano que Deus estabeleceu para que ele seja salvo, a não ser através da Escritura Sagrada. Essa palavra que deu autoridade, única regra de fé e prática para nós, visto que ela fora inspirada pelo Espírito Santo. Essa foi a promessa que Jesus deu aqui no final do verso 26, que o Espírito Santo iria fazer com que os seus discípulos pudessem lembrar de tudo quanto ele havia dito. Ela então é infalível como palavra de Deus. Para concluir, gostaria que você abrisse as suas Bíblias, 1 Timóteo 3, o verso 15. 1 Timóteo 3, o verso 15 diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que Paulo ele está dizendo aqui é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a única instituição no qual tem a verdade, que é a guardiã da verdade, que retém a verdade. Eu quero que você entenda que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a única instituição no qual foi estabelecida por Deus que tem a verdade. Ela é a guardiã da verdade, ela retém a verdade. A única instituição que retém, que tem a verdade, que é a guardiã da verdade, é a igreja. 1 Timóteo 3,15: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós somos a casa de Deus, somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a casa de Deus, e nós somos a coluna e a firmeza, ou seja, a guardiã da verdade. Nenhuma outra instituição detém a verdade a não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a única verdade é a palavra de Deus, e a única instituição que tem essa verdade é a igreja. Resumindo, o homem tem um vazio no coração. Esse coração, ele só pode ser preenchido, esse vazio só pode ser preenchido através da palavra de Deus, que é a verdade. Então, esses homens que estão mortos espiritualmente, os homens que estão afadigados, que estão conturbados, os homens que precisam então de se reconciliar com Deus e ter esse preenchimento desse vazio, a única forma é através da palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E a única instituição que tem e retém essa verdade somos nós. Então nós somos os responsáveis para pregar Deus, para falar do Senhor Jesus Cristo, para pregarmos a Cristo, que é o único meio deles se reconciliarem com Deus, é pela loucura da pregação. Cabe a nós então divulgarmos e falarmos a verdade. Cabe a nós usarmos esse púlpito com temor e tremor, porque aqui é o único meio de uma pessoa conhecer a Deus, é através da palavra. Então nós não podemos usar aqui o púlpito para fazer stand-up, fazer chacota, mas sim pregarmos aqui com temor e tremor a palavra de Deus.
e levarmos as pessoas então ao crescimento espiritual, à comunhão com Deus. E você que conhece a verdade, você deve ser um instrumento de Deus para levar as pessoas ao crescimento através do discipulado, porque você foi chamado, ide e fazei discípulos, e você discipula a alguém através de levar essa pessoa ao crescimento pela palavra. Você é o instrumento no qual Deus ele usa para que a revelação dele chegue a outros. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos use, e que através desta igreja o Senhor seja conhecido, e conhecido através de nós pregarmos a sua bendita palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado, ó Pai, por podermos conhecer ao Senhor através da tua bendita palavra, e que esse conhecimento nos leve, ó Pai querido, a nos colocarmos à disposição do Senhor, para fazermos discípulos, para pregarmos o Evangelho, para fazer com que o mundo conheça a Ti, porque nós somos o guardião da palavra, e nós temos o Teu Espírito Santo, que nos faz compreendermos a Tua palavra, essa palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito, e que nós, ó Pai querido, iluminados por Ele, venhamos ser úteis, usados pelo Senhor, para levar o Senhor a ser conhecido. Usa, Pai, essa igreja, usa, Pai querido, essa igreja, para que através dela as pessoas conheçam a Ti, e que nós venhamos ser igreja que pregue a Tua palavra, insta tempo e fora de tempo. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém.